Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 29 de junho de 2025 e hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo. E na liturgia de hoje o Evangelho está lá em São Mateus, no capítulo 16, versículo de 13 a 19, e nos diz exatamente assim: Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus Nazareno perguntou aos seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos, e veja bem que maravilha quando alguém perguntar, aqui já antes da palavra em si, mas quando dizem assim: Papa, de onde surgiu isso? Isso é uma invenção da Igreja Católica? A Igreja Católica, quem é que fundou? O próprio Jesus. E quem instituiu o primeiro Papa? O próprio Jesus. Ele disse: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder dos infernos não prevalecerá sobre ela. Meus irmãos, veja bem, hoje na Santa Missa, nós tivemos missa, agora são exatamente 11 horas e 19 minutos. A gente teve a procissão às 7h30 da manhã, graças ao bom Deus, que maravilha, que felicidade. Às vezes a gente diz: eu queria muito poder participar da missa todos os dias, mas a gente, quando tem a oportunidade de participar pelo menos 2 ou 3 dias seguidos, a gente acha que é muito sacrifício e a gente deixa para poder participar um dia só. Mas o Senhor, por graça do Senhor, pura graça dele, eu tive a graça de participar no dia 27, sexta-feira, às 6 horas da manhã, que foi a solenidade, a festa do Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro da comunidade onde eu sirvo. No sábado, nós tivemos a celebração eucarística também, celebrando o Imaculado Coração de Maria, a comunidade Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. E no domingo, ontem, no caso sábado, e hoje no domingo, nós celebramos, enquanto paróquia, cujo padroeiro é São Pedro, a festa de São Pedro e São Paulo. E aí o Padre Antônio, Deus abençoe sua vida, Padre, ele dizia exatamente sobre isso, que Pedro, que a gente vai lembrar como grande homem, mas quem era Pedro? Aos olhos humanos, se a gente fosse ver, Pedro era aquele que titubeou, que negou Jesus. Pedro era aquele que era impossível, que tirou a espada e cortou a orelha do soldado romano, Malco, quando foram prender Jesus. Pedro era aquele que também se deixou, usado por Satanás, disse: Não, Jesus, não permitirei que nada aconteça. E Jesus disse: Afasta-te de mim, Satanás, não com Pedro, mas contra o espírito que queria fazer com que Jesus não concluísse a missão salvífica. Mas também o Pedro, que deixou as suas redes, que deixou a sua família, que era um pescador, um homem bruto, um homem simples, um homem não de grandes coisas. O que ele sabia fazer de melhor? Pescar. Mas pescar peixes. E Jesus então o chama e o diz: Eu te farei pescador de homens, pescador de almas. E o padre dizia exatamente: Mas você, quando Jesus te chama, nós nunca negamos o Senhor? Desde o nosso chamado, dentro do nosso chamado, a gente nunca vacilou? A gente nunca teve medo? A gente nunca foi impossível? Mas também Pedro, esse que foi tão dócil, que entregou a sua vida pelo anúncio do reino. Esse mesmo Pedro, que foi dito pelo próprio Jesus que ele seria
que ele era Pedro e que sobre essa pedra ele construiria a igreja. E ele disse: aquilo que você ligar na terra será ligado também no céu, aquilo que você desligar será desligado no céu. Jesus entregou para Pedro, e a gente, quem conhece a imagem de São Pedro, que tem ele com a chave, ele entregou a chave do reino dos céus. E ele disse: olha, cuida. E nós temos aí então o primeiro Papa da Igreja Católica, seguido pelos bispos, que foram os demais apóstolos, e aí foi uma sucessão apostólica e é até hoje. E Jesus disse que o poder do inferno que o inferno não terá poder sobre ela. E são mais de 2.000 anos, 2.025 anos de Igreja Católica Apostólica Romana. Aí eu volto a falar, o IBGE fez uma pesquisa e se falou muito em vários telejornais que o número de católicos tem diminuído. Na verdade, ele é bem menor do que o que o IBGE diz que é. Porque existe uma diferença muito grande entre, para não dizer que eu não sou nada, eu vou dizer que eu sou católico. Ou então dos próprios que estão sentados lá dentro e às vezes servindo em pastorais, mas que não trouxeram o evangelho para dentro da sua vida e que não dão testemunho disso. Os verdadeiros católicos, a igreja realmente, ela pode estar diminuída, jamais será acabada, jamais será vencida, porque foi o próprio Jesus que disse. Não é uma coisa que a gente acha que não acontecerá, é aquilo que o próprio Jesus disse. E tantas vezes, meu irmão, a gente se vê como Pedro. O Pedro do antes de Jesus, mas o Pedro também que entrega a sua vida para Jesus. O mesmo Pedro que foi preso, porque isso agradava os judeus. Tiago já tinha sido condenado à morte, mas o anjo do Senhor vem e liberta Pedro e o coloca para fora da cidade. Mas posteriormente, quando é preso de novo, ele vai morrer. E ele vai morrer como? O mesmo Pedro que negou que nem conhecia Jesus, porque Jesus estava lá sendo crucificado e ele tinha medo de ser reconhecido dessa forma, do que poderia acontecer. É o mesmo Pedro que na hora de morrer, também crucificado, diz que seja de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Como eu dizia para você ontem, a gente, graças a Deus, às 6 horas da manhã também, missa do Imaculado Coração de Maria. Um coração que nunca duvidou dos planos de Deus. Um coração que guardava no coração todas as coisas, porque não tinha um cabeçalho dizendo: olha, Maria, vai ser nessa sequência aqui e vai acontecer dessa forma. Então ela não sabia o próximo passo, mas ela sabia que estando nas mãos do Senhor, que sendo o cumprimento da vontade do Senhor, estava tudo perfeito, que estava tudo certo, que o momento era exato, que a forma era exata e que o final também seria exato, de acordo com o querer de Deus, e era isso que importava. Então, meu irmão, no dia de hoje, a gente teve a instituição também dos coordenadores e a gente recebeu a chave de São Pedro, simbolicamente, nessa doação, nessa entrega total. Não é um mérito, é uma doação. Não é para a gente achar que a gente é mais, não, a gente é menos. Mas é um menos que quer estar inteiramente a serviço do Senhor, que precisa estar inteiramente a serviço do Senhor. Tão a serviço do Senhor que percebe que não é digno de morrer como Ele, de ser como Ele, entretanto, de se consumir diariamente por amor a Ele. É isso que você é chamado a fazer no seu servir, no seu ministério, seja qual pastoral que você estiver. Nós somos chamados a servir ao Senhor com amor. Nós somos chamados a diariamente dizer, quando Jesus perguntar: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E que os homens saibam que nós amamos Jesus, não porque nós dizemos, mas porque nós vivemos diariamente, a ponto de renunciar a nós mesmos, a ponto de renunciar o meu eu, o meu ego, aquilo que me afasta do estado de graça, para com Ele, por Ele e para Ele poder um dia chegar ao reino dos céus. Mas enquanto esse dia não chega, que a gente possa anunciar e levar o reino dos céus a todas as criaturas dessa terra, sendo um pescador não de peixes, mas de almas, assim como o Senhor nos fez o chamado um dia e nos chamou pelo nome, que pela força do Espírito Santo, que pela intercessão de Nossa Senhora, do Imaculado Coração de Maria, nós tenhamos um coração tão apaixonado, tão amoroso a Jesus, e que nós possamos dizer sempre: eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade. Que Deus abençoe.